amados irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo a todos. Nesta oportunidade, você está no canal Rascunho da EBD, eu sou o pastor Edivaldo Pereira e doravante nós estaremos aprendendo um pouco sobre o Código de Ética de Jesus, lição de número 12, será ministrada nesse próximo domingo, dia 22 de março de 2020, próximo domingo, o Código de Ética de Jesus Cristo, glória a Deus. E a leitura bíblica em classe, ou texto bíblico, essa lição é a lição dos jovens, está aqui a lição, muito bem, Jesus Cristo, Filho do Homem, Filho de Deus. Então a nossa lição está chegando ao fim, essa é a lição de número 12, conforme eu já disse, e nós estaremos aprendendo nesse dia 22, nesse domingo, o Código de Ética de Jesus, né? E o texto bíblico aqui inserido é Mateus capítulo 6, versículo de 1 a 8 e versículo 14 até o versículo 18. Então, Mateus capítulo 6, versículo de 1 a 8, depois o versículo 14 até o versículo 18. Isto posto, nós vamos aprender um pouco sobre o Sermão do Monte, ou Sermão da Montanha, não é? Esse compêndio de estudo de Jesus, Sermão da Montanha, está inserido no capítulo 5 de Mateus até o capítulo 7, não é? Então, nós vamos aprender dentro dessa demanda sobre o Código de Ética da vida de Jesus, ok, irmãos? Muito bem. Baseado nessa temática, irmãos, é um consenso entre os especialistas que temos em Mateus capítulo 5, versículo 7, o cerne da mensagem de Jesus à humanidade, ou seja, o Sermão da Montanha, que pode ser definido aí a síntese como a síntese da teologia prática cristã, não é? Isso está na introdução da revista dos nossos jovens. Um abraço a toda a juventude brasileira, a todos os nobres mestres, professores, nossos superintendentes nesse nosso ordeiro e progressivo Brasil, não é? Eu estou hoje na cidade de Itabuna, Bahia, sul do estado da Bahia, nessa ordeira e progressiva cidade. Deixo um abraço aqui ao pastor Carlito Fiel, pastor presidente aqui das Assembleias de Deus em Itabuna. Louva a Deus pelos irmãos também, onde estive ontem à noite, né, no dia 17, pregando na cidade de Uruçuca, uma cidade histórica. Os irmãos aí de Uruçuca, Deus abençoe, fazendo a colação de grau também aqui, do Instituto Teológico aqui, e estava fazendo a colação de grau com o pessoal, ajudando lá, e aproveitando o pastor Mota, Deus abençoe o senhor, o pastor presidente estava em viagem, depois já deve ter chegado, Deus abençoe a todos, mas a igreja estava repleta de irmãos, e os acadêmicos ali, os estudiosos, os irmãos estudantes de teologia estavam ali para receber a sua certificação, suas condecorações e assim sucessivamente. Nós tivemos a honra de estar com aqueles irmãos aí. Deus abençoe os irmãos, as irmãs e todos os acadêmicos ali de Uruçuca. O pastor Anderson Ferreira, pessoa muito simpática que estuda aí no Osana. Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus. Espero vê-los em breve. Foi muito bom estar com vocês, não é? Então, Deus abençoe a todos no nome de Jesus, ok? Vamos para a nossa aula. Aula de número 12, lição dos nossos jovens, da classe de jovens. E o primeiro tópico aqui da nossa lição vai falar sobre a esmola, oração e jejum, né? Essa revista é comentada pelo nobre Tiago Brasil, pastor Tiago Brasil, e assim sucessivamente. Então, na nossa vida devocional, é para Deus. Seu célebre Sermão do Monte, no capítulo 5 até o capítulo 7, conforme eu falei anteriormente, né? Jesus dedica um considerável tempo para discutir as questões das práticas devocionais cotidianas, né? Tem gente que não se importa muito com isso, não se importa em ajudar, não se importa, ele é um egocêntrico, mas Jesus, ele era pregador do povo, ele falava ao povo,
vivia no meio do povo. Não é também que Jesus era mendigo, e também Jesus não desprezava os mendigos, né? Pelo contrário, eles mendigos que se tem essa, não de forma pejorativa, não é? Jesus trabalhava no meio do povo, e essas práticas cotidianas, que é a oração, o jejum, as obras de generosidade, a tradição religiosa de Jesus, que convivia com esta disciplina espiritual, né? Desde os tempos milenares, todavia, com o passar do tempo, estas formas, ele forma aí, podendo aí o seu caráter celebrativo, torna aí, muda de figura, né? Mas com Cristo as coisas vão estar no lugar devidamente. O segundo subtópico é cuidado para não sermos enganados pela maldade do nosso próprio coração, né? E o terceiro subtópico é os riscos da espetacularização da fé. Isso tem sido um prejuízo. Se ouve sempre, tudo que se faz, se grava e não está acontecendo nada, 2, 3 pessoas ali, aquele auê danado, entendeu? Gravando, falando língua estranha, gravando cura divina, milagres não se explica, irmão. Se Deus fez, eles vá, pega a tua cama e anda e vai para sua casa. E outros textos também, Jesus curou e mandou que aquela pessoa se propagasse para outro, mas não dessa espetacularização, né? E assim sucessivamente. Uma vez, só para abrir aqui um parênteses, numa igreja que eu congregava, o pastor então o pastor daquela época, aquela igreja, levou um cidadão meio cabeludão, todo vaidosão, e esse cara era curandeiro, né? Ele curava todo mundo, só que não, usando o linguajar jovem aí, SQN, ele não curou ninguém, porque eu na época era cooperador, lá em São Paulo a gente chama cooperador, aqui é auxiliar, e eu era auxiliar. Então eu peguei o microfone, me deram o microfone para acompanhar os milagres e os testemunhos que as pessoas iam dar. Não aconteceu absolutamente nada. Por quê? Se Deus percebe que a pessoa vai fazer daquilo um trampolim para o crescimento dele, não é crescimento, para a espetacularização dele e a banalização, o valor, elevar o nome do milagreiro, não é? E o que faz o milagre tem menos conotação, aí fica complicado. De fato que naquele dia não aconteceu absolutamente nada, simples assim, ok? E assim vai. Então Deus não trabalha com a visão humana, não é? O segundo tópico da nossa lição é o tesouro do céu, né? Que tesouro é esse? Ao refletir as nossas relações de prioridades e necessidade com relação àquilo que desejamos, Jesus ensina-nos sobre como devemos entesourar, isto é, a maneira pela qual devemos administrar os nossos bens e os nossos desejos. Por exemplo, todos nós podemos ter as coisas. A Bíblia diz que as coisas boas da terra é para o Filho dos homens. Nós, de igual modo, estamos inseridos. Então, precisamos ter carro, precisamos ter casa, precisamos ir para a escola, precisamos estudar, fazer mestrado, doutorado, PhD, o que você puder estudar e desenvolver, faça isto, tá bom? Não deixe para amanhã não, aproveite as oportunidades, né, para poder fazer aquilo que vem à mão, não é? E na obra de Deus, a Bíblia diz que tudo que vem à mão para fazer, faça conforme as suas forças, porque por lugar que vai, quando partir, quando morrer, lá não se fará absolutamente nada, não é? Então, amados jovens e alunos, com certeza Deus te norteará e te ajudará de forma graciosa. O segundo subtópico diz assim: onde ajuntar tesouros? Existe, conforme a palavra de Jesus, duas possibilidades de se valorizar aquilo que temos. Tratando tudo como resultado exclusivo de esforço, dedicação e mérito humano, ou com as consequências infinita, imerecida e bondosa de Deus. Então, nós temos que atribuir tudo que temos a Deus, não é? Porque Ele nos deu vida, nos dá saúde, nos dá oportunidade e inteligência para aproveitá-las e fazer delas um meio para glorificar o nome do Senhor nosso Deus, né? O nome de Jesus Cristo. Então, o mestre traduz aqui as diferenças entre as tentativas através da oposição de entesourar na terra ou entesourar
no céu. Então, onde vamos guardar o nosso tesouro, né? Então, o código de ética de Jesus vai surgir aqui algumas perguntas. Exemplo: não sabeis vós que o vosso corpo são membros de Cristo? Tomarei membros, tomarei, pois, os membros de Cristo, e eu farei membros de uma meretriz? De modo nenhum. Ou saber que em que se une a meretriz e faz-se o corpo como ela, porque, como foi dito, os dois serão uma só carne, mas o que se une ao Senhor é um só espírito com ele. Fugir da prostituição. Qualquer outro pecado que o homem comete é fora do corpo, mas também o que se prostitui peca contra o seu próprio corpo. Não sabeis que o vosso corpo é santuário do templo do Espírito Santo, que habita em vós, o qual possuís da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque foste comprado por preço? Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. 1 Coríntios, capítulo número 6, versículo número 15 a 20, não é? Então, a priori, quando vamos falar de ética, nós vamos ter que trazer aí a questão do significado da ética, não é? Do significado da ética. Ética é um aspecto da filosofia que está dividida ou formada por alguns grupos, por exemplo, ética política, ética lógica, gnoseológica, estética, metafísica, ética que definimos como parte da filosofia que trata das questões dos preceitos que se relacionam os valores morais e a conduta humana. É um conjunto de princípios, normas e regras que vai trabalhar toda essa questão de valores e condutas morais, né? Então, esses princípios, normas e regras devem ser seguidos para que se estabeleça aí um comportamento moral e exemplar. Esse significado está no nosso dicionário Aurélio, glória a Deus, no nosso dicionário, entendeu? Então, um mundo sem ética, não é? Nós vivemos um mundo sem ética. Como isso? Qualquer pessoa que decidir entre os que é certo e errado, ou seja, como para com os homens ou para o Deus, porém a Bíblia ensina que como tomar decisões certas diante de ambos, mas como tomar decisões certas se hoje moralmente certo ou errado. Então, como acertar no mundo relativista, onde as pessoas matam uns aos outros para salvar, matam uns para salvar outros, ou melhor. A Bíblia é o código de ética divina, juntas nos tornamos decisões mais morais e acertadas, entendeu? Os valores do mundo corrompido, como viver um mundo sem ética bíblica, a parte 2 desse conceito é que os valores do mundo corrompido sem Deus são imorais, relativo ao contrário aos princípios bíblicos. O desafio da igreja é grande em combate ou aos sistemas mundanos, a prostituição, o homossexualismo, a pornografia, o aborto, não é? A corrupção que assola a sociedade, se desvirtuando dos padrões morais estabelecidos pela Bíblia. Então, o conceito da sociedade sobre namoro, noivado, casamento, não é? Ele vai trabalhar namoro, noivado, casamento e sexo, revela-se um hedonismo, ou seja, o prazer imediato. É a influência do egoísmo ético. O índice de aborto é virulento e cada ano os números aumentam aí. Uma pesquisa feita aqui no Brasil revela que 60% dos brasileiros são favoráveis ao aborto, porque o juiz será sem misericórdia. Veja o que diz o texto em Tiago, capítulo 2, versículo 13. Porque o juízo será sem misericórdia, né?
o juízo será sem misericórdia sobre aquele quem não faz misericórdia. A misericórdia triunfa sobre o juízo, né? Então, a prostituição, que não é uma profissão, é uma prática pecaminosa. Deus proíbe a convivência aí. É grave o pecado, a insanidade, a loucura, a intrepidez e a torpeza desse pecado, né? 1 Coríntios capítulo 6, versículo 15 a 18 e Provérbios capítulo 7, versículo 4 até o versículo 10. Ainda lemos Deuteronômio capítulo 23, versículo de número 17 e 1 Coríntios capítulo 6, versículo 16. Então, poderíamos falar ainda de assuntos éticos que a Bíblia aborda, com clareza, como guerra, que existe guerras justas, guerras injustas, famílias que sofrem com a enxurrada de ataques malignos, o sexo que tem se tornado pervertido fora do casamento ou no casamento dos ímpios. Então, o sexo pervertido é de praxe aí, mas no cristão o diabo tem achado brecha para tomar o seu uso e tornar o seu uso ilícito, antibíblico, antinatural, anticristão, né? Antissocial e suburbano, né? Então, demônios, por exemplo, pode atuar no ser humano na área do sexo, né? Conforme Oséias, capítulo de número 4, versículo de número 12, e Oséias, capítulo 5, versículo de número 4, entendeu? Então, precisamos ter cuidado com toda essa demanda e essa facilidade, não é? E precisamos ter cuidado com tudo que passa do código de ética de Cristo, em que Cristo jamais a aprovará, não é? Do código de ética de Jesus. Então, as finanças particulares individuais, tanto quanto as públicas, devem ser utilizadas de maneira correta. Tudo isso são questões do princípio ético, não é? Da sociedade, princípio ético de todas as faces da sociedade, as facetas da sociedade. Tudo exige-se uma ética, um respeito, uma consideração, uma prudência, para que seja exercido com o máximo cuidado, não é? E que não venha trazer insensatez com respeito às coisas de Deus. Precisamos ser sensatos no que diz respeito às coisas sacrossantas do Senhor nosso Deus. Então, jovens, quando vamos tratar desse posicionamento, não é? Então, na nossa lição aqui, nós vamos ver que a questão de todas essas questões éticas, a Bíblia vai nos advertir para que tenhamos cuidado, né? Cuidado para não sermos enganados pela maldade do nosso próprio coração. O segundo subtópico aqui, do primeiro tópico, o pastor Tiago Brasil, ele adverte nisso. Então, os princípios éticos da Bíblia, né? A base do decálogo, não é? O princípios éticos, a base é o decálogo. No entanto, o aspecto espiritual quanto à moral, o apogeu da ética dos 10 mandamentos é a ética cristã nos ensina de Jesus. Lembrando aí o episódio do jovem rico, não é? E nesses princípios éticos da Bíblia, até os dias de hoje, as pessoas como o jovem rico pensam que pode alcançar a salvação com seus próprios esforços, não é? Tem a célebre frase que ele dizia: que farei, né? Jesus sabia de que ele estava diante de um rapaz educado nas regras éticas judaicas, onde o seu exterior era mais importante que o interior, entendeu? Então, ao ser dentro desse contexto dentro de o ser e sentir espiritualmente, o formal mais importante que o real. Então, em Mateus capítulo 19, versículo 17, o jovem cumpria todos os mandamentos. Jesus sugeriu que ele vendesse tudo e o seguisse. E ele retirou-se triste, né? Ele não matava, não roubava, não prostituía. Mas, à luz da ética cristã, o que importa é o que não importa é só o não fazer, mas
praticar o que é justo e o que é reto. Tiago, capítulo 4, versículo de número 17. No Antigo Testamento, existe uma célebre frase lá do Decálogo, conforme está escrito em Êxodo, capítulo número 20, verso 13: não matarás. Refere-se ao matar de modo premeditado, deliberado, doloso. Na ética de Cristo, por exemplo, a prevenção é mais importante. A ira, a cólera, a agressão verbal são pecados, conforme a Bíblia, não é? Então tenha cuidado no que você fala, tenha cuidado no seu modo de se portar, na sua forma de abordar uma pessoa. Quando for falar com o irmão, tenha prudência com o que fala, para não trazer aí consequências pecaminosas a você, ok? Mateus capítulo 5, versículo 21 e versículo 22, né? O adultério no Antigo Testamento é condenado: não adulterarás. Êxodo capítulo de número 20, versículo 14, também Deuteronômio capítulo 15, capítulo 5, versículo 18. Já na ética de Cristo, ele condena não apenas os atos, mas também os pensamentos impuros, já as fantasias sexuais, o adultério mental, enfim. O amor próximo no Antigo Testamento era atendido somente entre os judeus e suas famílias e autoridades. O inimigo era os gentios, né? Mas não amarás ao teu próximo, mas amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Eu sou o Senhor. Então, enquanto o povo fazia as coisas deliberadamente, existia uma lei que norteava como o povo andar na presença de Deus. Então, precisamos atentar para tudo quanto Deus estabeleceu para nossas regras, não é? Como andarmos, como vivermos, como nos portarmos, como falarmos e assim sucessivamente, entendeu? Então, dentro do contexto de Mateus capítulo 6, né, existe uma frase dizendo assim: e já recebeu o seu galardão. Esse verbo aí de galardão, percebe-se que era usado aí em que recebido significava totalmente pago, ou seja, a única retribuição que os hipócritas recebiam era a glória dos homens. Mateus 6, versículo 5 e versículo 16. Então compare que todas essas recompensas com os galardões celestiais que Cristo dá aos seus servos. Então não se tem nem como comparar. Então tenha cuidado, tenha prudência, porque para não cobrar o seu galardão aqui e não receber nada de Deus. Só que o de Deus é bem mais valoroso, conforme 2 Coríntios capítulo de número 5, versículo 10 e Apocalipse capítulo 22, versículo de número 12, não é? E ainda no Mateus capítulo 6, nós vamos encontrar que do capítulo 6 até o capítulo 6, versículo 5 até o versículo 8, diz assim, ó, 5:8. Quando orares, não como os hipócritas, pois que se comprazem em orar em pé nas sinagogas, nas esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Na verdade, vos digo que já receberam o seu galardão. Mas tu quando orares, entra no teu aposento. Aqui trata-se da oração do Pai Nosso, não é? Do Pai Nosso, que Jesus estabeleceu a oração modelo, não é? O modelo de orar, como orar, né? Agradecer a Deus, primeiro exaltar a Deus: Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, entendeu? Isso é fator ético, isso é fator determinante para a vida do moço, da moça, nós outros adultos, enfim, não é? Então, aqueles que oram com os propósitos errados já receberam o seu galardão. Assim, é isso que esse texto está dizendo. Assim como também aqueles que praticam boas obras, mas com intenções indevidas, né? Então, tem que ter cuidado, tem que ter sabedoria, né? A ética cristã é para todas as famílias. Terceiro ponto aqui do nosso rascunho, ok? A Bíblia enfatiza a maior importância e virtude moral do que as regras de conduta. Ela enfatiza sobre o homem justo e puro de coração, que é bem-aventurado. Os frutos do Espírito, sendo do Espírito Santo, descrito em Gálatas, são as virtudes. Ensinar o caminho no caminho que deve andar, porque quando ele ficar velho não se desviará dele, não é? Em virtude disso, ensinar o justo, o íntegro, o reto. Deus dá testemunho de quem possui essa virtude, conforme deu testemunho de Jó no capítulo 1, versículo 8, não é? Então, quem tem virtudes ética, virtude e a ética não só serve para você, a ética cabe em todo lugar. Se você é ético, você beneficia outros,
outro em que está conversando com você, que tem você como um amigo, que tem você como um professor, que tem você como uma pessoa simples, mas que você é ético, as pessoas têm você como um espelho, e isso é muito bom. O testemunho fala mais alto do que a palavra, ok? Às vezes, né? A maioria das vezes o testemunho fala mais alto do que as palavras, não é? Então, como trabalhar essa questão do coração puro? Bem-aventurado os frutos do Espírito, descrito em Gálatas, conforme Gálatas capítulo 5, versículo 22, entendeu? Então, a ética entre os pais, a ética dos pais, ética para os pais, ética entre os pais e ética dos pais, não é? Então, é embasada aí na autoridade do lar, que gera segurança, garante a sólida formação do caráter dos filhos. A figura paterna está cada vez mais ausente da educação dos filhos, seja pelo tempo, trabalho ou pelo indiferentismo ou desprezo familiar aplicado pelo sistema mundano, né? Então as pressões sociais e econômicas nos levam os pais a confiarem, ou seja, confiarem a educação e criação dos filhos aos avós, creches, empregadas e babás. Então tem que ter cuidado com isso, porque às vezes os filhos não são criados com os pais, são criados com os avós, são criados nas creches. E nesse país emergente, países mercantilista que vivemos, não é? Isso acontece muito. As mães e os pais geralmente vê filhos de relapso, não é? Não consegue trabalhar uma educação mais aguçada, mais apurada com os filhos, e muitos nem acompanham o crescimento dos filhos, né? Então isso é antiético perante o Senhor. Então a ausência da figura paterna provoca no futuro próximo a dissolução de milhares de famílias. Aos pais compete o ensino dos cristãos, dos seus filhos. O ensino cristão a eles compete aos pais, né? Então toda essa demanda, no versículo 7 do capítulo 6, diz: orando não usei de uma repetição. A partir desse propósito de oração, Jesus voltou-se para o método de oração. O método de oração, o propósito da oração determina como alguém ora, né? Então, qual é o seu propósito? O que é que você está buscando? O que é que você está orando? Como você está apresentando seus queixumes e suas coisas ao Senhor? De que forma que você quer que Deus trabalhe na sua vida? Todo mundo diz: pastor, eu quero que Deus me abençoe. Sim, mas você precisa ser ético e ter certeza daquilo que você quer fazer para o Senhor, ok? Então, não é o tamanho da oração que vai nortear isso. Então, trabalhando um pouco aqui dessa questão dessa esmola, oração e jejum, não é a questão da oração, né? Eu estou trazendo uma exegese agora do texto, não é? Trazendo a exegese do texto. Para concluir a questão da ética aqui que eu estava falando, eu quero deixar Salmo 119, Salmo 119, versículo 15, versículo 16, não é? Para concluir, e vamos fechar aqui com a exegese, uma simples exegese do texto aqui em apreço. Glória a Deus. O texto em apreço aqui da nossa revista. Glória a Deus. Então vamos lá. Dentro dessa proposta, o tamanho da oração não é importante, e sim o seu poder que agrada a Deus, o propósito que se tem, não é? Então o próprio Jesus orou a noite inteira antes da crucificação. Em outras ocasiões fez breves orações, quer dizer, em época ele orou a noite inteira e em época ele fez breves orações. A maioria das vezes ele fez breves orações, ou seja, orações rápidas, né? Então ele não está criticando uma longa oração, mas embora não haja nada de especial e espiritual nelas, não é? A eficácia da oração está dentro do que você necessita e pede para o Senhor. Não é que Deus é limitado em nada, mas Deus sabe exatamente do que nós precisamos, não é? Então, no versículo 14 da nossa da leitura bíblica em classe, vai nos pontuar o seguinte, não é? O versículo vai trazer uma doxologia, 6:13, não é? Ou seja, é o final da oração, entendeu? Isso nós vamos poder ver também em Crônicas, capítulo 29, versículo 1 Crônicas, capítulo 29, versículo de número 11, né?
e nós vamos ver essa doxologia de Mateus capítulo número 6, não é? Versículo 9 a seguir, né? Porque o versículo 9 vai tratar da oração do Pai Nosso. O pão nosso de cada dia é uma lembrança do maná que Deus enviava para o céu. Versículo 11, não é? O versículo 9 diz assim: orareis assim. Não significa usar as mesmas palavras, mas sim seguir um modelo de oração. As pessoas geralmente reproduzem ou reduzem essas orações em recitação vazias, justamente como o Senhor disse não para não fazermos. Mateus capítulo 6, versículo 7, conforme está escrito aqui, que eu estava lendo há pouco, né? Versículo 7. Então a oração é composta por 6 pedidos, não é? Conforme eu sempre ensino isso nas igrejas onde passo, são 6 pedidos, 3 materiais e 3 espirituais. Os 3 primeiros são para que o reino do Senhor venha até nós. Mateus capítulo 6, versículos 9 e versículo 10. Os 3 últimos são para que Deus supra as necessidades do seu povo, né, e que o reino seja plenamente estabelecido, conforme Mateus capítulo número 6, versículo 11 e 13. 11 a 13. Então, atentamos para o texto bíblico, atentamos para a nossa lição, que com certeza chegaremos aos nossos objetivos, e Deus concordará com todos, desde que você faça conforme a vontade do Senhor nosso Deus. Deus abençoe a todos e até a próxima aula. Na próxima aula estaremos estudando sobre a segunda vinda do Senhor Jesus, ou um tema escatológico. Glória a Deus. Deus abençoe a todos, jovens de todo o Brasil. Se você gostou, deixe o seu like, me ajuda aí no incentivo do nosso canal, para incentivar o nosso trabalho. Deixe o seu like, se inscreva no canal e compartilhe, né? Deixe o seu joinha aí e se inscreva no canal. Se quiser, pode deixar comentários e entre nas nossas redes sociais, e vamos estar respondendo as suas perguntas baseado dentro da proposta da lição. Um abraço a todos e até a próxima aula, se Deus assim nos permitir. Canal Rascunho da IBD, Pastor Edivaldo Pereira.